Olá, muito boa noite. Muito boa noite, telespectadores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Noite de podcast, noite da gente bater papo, noite da gente conversar. Nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, situado no bairro Mariápolis, no bairro Primavera, Rua Mariápolis, né? 267, os nossos estúdios Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, canal com a sua cara. Como eu gosto de salientar e falar, aqui a nossa gente se vê. E nós entramos no ar a partir de agora com o nosso podcast. Compartilha, comenta, compartilha. Deixe o seu like nas nossas transmissões. E o importante, né, é você compartilhar para mais longe a gente ir. Já está nos bastidores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. É noite da gente conversar e bater papo. A conselheira Lena, né, segunda mais votada. Está de plantão hoje a conselheira Lena, acompanhada do seu esposo Celso, aqui nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Para a gente bater um papo, falar do seu trabalho no Conselho Tutelar, falar também do direito da criança e também do adolescente. Entramos no ar a partir de agora. Seja bem-vindo à Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, canal com a sua cara, em nome de Bons Ventos Suculentas do Eduardo e da Tânia, que fica lá na Major João Marques, 3833, agora, nos dias 11, 12 e 13, tem grande promoção para você, não fique de fora desta não, nos dias 11, 12 e 13, para você que gosta de suculentas, uma grande promoção, lá nas Bons Ventos Suculentas, Major João Marques, bairro Albatroz, 3833, chegando na Estrada do Mar. LP Lavagem do Paulinho, tratamento VIP que seu caminhão, seu carga pesada precisa. Fale com o Paulinho, com toda a equipe, lá na Getúlio Vargas, de frente para a Arena Esportiva. Vandrei Ferragens Materiais de Construção, você em primeiro lugar na Vandrei Ferragens Materiais de Construção, na loja tudo em 10 vezes, no cartão, sem juros e sempre tem uma promoção à sua espera. Funerária Pagani, a mão amiga na hora da despedida. Funerária Pagani, sob direção da família Pagani, né? Da família Pagani, um abraço para o Carlos Pagani e também para o Miro Pagani. Quadra esportiva Show de Bola na lateral da BR-101, no sentido Torres Osório. Reservas da quadra de grama sintética coberta. Você pode assistir o seu jogo depois que você jogar lá na quadra esportiva Show de Bola, sob direção do Marcelo e da Cassiane, através aí do 981-979520, tem um espaço para lazer também, para sua resenha e para suas festas de aniversário. Também Marino Pinturas, aluguéis de andames e fazendo a sua tinta na hora. Né? Marino Pinturas, pinturas residenciais e prediais, fica na General Osório, esquina com Almirante Tamandaré, no bairro Albatroz, materiais hidráulicos e também elétricos. Disco Mania, mania de música é a Disco Mania. Um abraço para o Cristiano Goulart, instrumentos musicais, pendrives, cabos para celular, carregadores, suportes para lives e, é claro, né, muito presente da dupla Grenal e, claro, o TV Box que transforma sua TV normal em Smart. Fale com o Cristiano Goulart. Disco Mania fica na Major João Marques, ao lado da Catedral Diocesana do município de Osório. Magrão Radiadores, mecânica, suspensão e freios. Instalação também de radiadores e consertos. Em geral, Magrão Radiadores fica lá na 7 de setembro com a General Osório, no bairro Sul Brasileiro. Hashtag padrão AS Celular. AS Celular conectando você ao mundo desde 2002 na Marechal Floriano 1120. Fale com o Cristiano, fale com o Alexandre, né? O Alexandre Muniz, o Alexandre AS e toda a equipe técnica. Você pode, com assistência técnica especializada, do telefone do mais sofisticado ao mais simples, do mais simples ao mais sofisticado. Agora você pode adquirir na AS Celular em 72 vezes no boleto para você, tá bom? Fale lá com o Alexandre Muniz, o Alexandre, AS Marechal Floriano 1120, em 72 vezes no boleto para você. Charlon e Oliveira Filho, negócios imobiliários. Charlon e Oliveira Filho, vá nas redes sociais e procure os contatos e feche um grande e um bom negócio. Também Vatiluz, PMOC, plano de manutenção, operação e controle, né? Vatiluz, instalação de ar-condicionado, higienização de ar-condicionado e trabalhando com todo
o sistema elétrico Vatiluz. Fale com o grande amigo Rafael Javurek. Também você encontra nas redes sociais. L. Alves Construções e Reformas, nesta marca você pode confiar. L. Alves Construções e Reformas fica aqui na rua dos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, na rua Mariápolis, no bairro Primavera, sob direção aí do grande amigo Luciano Alves de Castro. Também Território do Gás, representante Nacional Gás, na Rua da UPA, para você não perder o endereço, na Rua da UPA, atendimento até às 22 horas, Território do Gás. Um abraço para o Jonathan e também para o Diego, funcionário. Transflor, o nome do transporte coletivo passa por esta marca. Transflor, um abraço para o Regis Anflor, para o Marcelo Anflor, para o Eduardo e também para a velha guarda da Transflor, o nosso grande amigo Calu. Ônibus para excursões também, né? Você pode também ligar no 99148 7575, 99148-7575 pelo WhatsApp. Ônibus para excursões. Jazido Irmãos, extração de areia fina, areia grossa, extração de areia fina, trabalhando com areia grossa, média, saibro, brita e aterros em geral. Fica lá na José Eurix, quem vai para a Lagoa do Horácio, no Capão da Areia, sob direção do Totonho Negreiros. Um abraço para ele, para a Mana, para o Jean e para toda a equipe. Ângelo Estofado Phoenix, fica lá na Ângelo Guazelli, 715. Ângelo Estofados, para você dar aquele amp nos estofados da sua academia, do seu consultório, do seu escritório. Alô, Tita Silva, uma boa noite, seja bem-vinda à Web TV Osório, Rio Grande do Sul, Tita. E é claro, eu falo no Ângelo Estofados, né, Ângelo Estofado Finites. E aquele up nos estofados da sua academia, do seu consultório e também do seu escritório. Mandar um abraço aí para o Cisco e para a Vanessa. Também Esquina Veículos, o seu carro está lá. Compra, venda, troca e financia a melhor avaliação do seu usado na troca. Fale com o Gilson, fale também com o João Negruni. Esquina Veículos. Este é o caminho do bom negócio. Luciano Alves de Castro, boa noite, meu amigo, bom trabalho, obrigado. Seja bem-vindo, Luciano. Também Garagem Pneus. Garagem Pneus fica localizado na General Osório, 759 no bairro Albatroz, no horário diferenciado no município de Osório, de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 22 horas, sem fechar o meio-dia. Isso aí, furou pneu? Aonde que eu vou depois das 6 horas? Garagem Pneus, porque lá está aberto e o pessoal está trabalhando das 8 até as 22 horas dentro da cidade de Osório, sem fechar o meio-dia, tá bom? Um abraço para o grande amigo, o Giovanni e também o Natanael, seu irmão. Claudionei Silva, nesse você pode confiar, você chama e o Claudionei Silva dá destino a você, queira onde você queira ir, tá bom? Com certeza aí pelo 981 90 4284 ou 99600 0458. Também Agropecuária e Ferragem do Adilson, materiais hidráulicos, elétricos e também rações, pilchas e uma variedade, também churrasqueira, lá na Agropecuária e Ferragem do Adilson. Fica localizado na Santos Dumont 1600, no bairro Sul Brasileiro. Estive por lá conversando com o Adilson hoje. Vá lá e confira as novidades no interior da loja. É uma vasta variedade, né, de produtos à sua espera na Agropecuária e Ferragem Adilson. E também Lojas Econômica, loja que gosta de vender barato, de frente ali para o Bradesco, na Getúlio Vargas 920, confecção masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho, plus size para você, sob direção do grande amigo Vinícius, né, e toda a sua equipe. Alô, Tita Silva, boa noite, Claudionei Silva, Web TV, Osório, Rio Grande do Sul, e Noeci Silva. Castro, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Parabéns a você, Tita. Meu muito obrigado, só nos engrandece. Está por aqui também o Eduardo Deves. Vem aí nos dias 11, 12 e 13, grande promoção para você, limpar a loja. 38, 33 na Major João Marques, e a gente estará fazendo um contato com ele e estaremos também fazendo uma transmissão ao vivo de lá. Noite da gente bater papo, noite da gente conversar. Conversar sobre o direito da criança e do adolescente. Chega pra cá, Lena. Chega pra cá, senta ao meu lado, pra gente bater um papo, pra gente conversar. E é claro, né, saber dos seus trabalhos. Ela sendo conselheira reeleita mais uma vez, como segunda mais votada, e está desempenhando seu trabalho. Lembrando que hoje tirou um tempo, está acompanhado pelo seu esposo Celso aqui nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, está de plantão.
está de plantão hoje, então. Seja bem-vinda à Web TV, conselheira Lena. O meu muito obrigado por atender o nosso chamado e esclarecer algumas dúvidas da população que queira perguntar, interagir. Vá compartilhando, que é muito importante. Boa noite, Lena. Boa noite, Claudionei. Boa noite ao povo osoriense e dizer que eu estou de plantão, mas estou aqui. Mas qualquer coisa, o Claudionei me dispensa para ir trabalhar. Com certeza, com certeza, se alguma ocorrência vir a acontecer, a gente estará dispensando, sim, com certeza, liberando a conselheira Lena, acompanhada do seu esposo. Trabalho, muito trabalho, conselho, conselho envolve a criança, envolve o adolescente. E quais as frentes de trabalho que estão acontecendo no Conselho Tutelar de Osório, Lena? Olha, neste momento nós estamos fazendo visita nas escolas, conversando com as equipes diretivas para alinhar o nosso trabalho junto... Joanito Borges está mandando aqui, boa noite, minha querida Lena, e o seu esposo, amigo Celso, está mandando aqui. Ó. Obrigada. Joanito. Obrigado. Então, como eu estou dizendo, a gente está nas escolas, conversando com a equipe diretivas, onde a gente está colocando as atribuições do Conselho Tutelar e onde nós nos aproximamos mais da escola, mais das famílias. Com relação a esse trabalho na escola, o que seria, Helena? Seria o quê? Conversar com a direção para que ele saiba o momento que chama o Conselho Tutelar, o momento que não é o Conselho Tutelar. Sim. Mas que a gente tenha em 24 horas para passar as informações, mesmo a gente não podendo estar no local no momento, mas a gente está orientando, sempre à disposição. E é muito importante. Com relação, muitas vezes, vocês são chamados quando não há frequência de algum aluno assim, para averiguar o que está acontecendo? Com certeza. A FICAI, que é a ficha do aluno infrequente, nós temos agora no Conselho Tutelar, recebemos a semana passada 87 FICAI, temos mais para receber. A gente vai até a casa dos pais, conversa, passa pela RAI, que agora nós estamos numa equipe, né? Sim. Que é assistente social, é CRAS, é CAPES, é saúde, para ver o que está acontecendo, né? Então, agora recuou mais um pouquinho. O último a chegar é no Conselho Tutelar, aonde a gente vai aplicar as medidas. Primeiro, passa na RAI, passa pelo CRAS, pelo CAPES, aonde eles acham que devem caminhar. É toda uma triagem, isso, na verdade, né? Isso, é um uma acompanhamento, rede, né? O porquê da frequência. A Tita Silva está te mandando boa noite aí, ó. Boa noite, Tita. A Tita Silva está por aqui, o Ari Osvaldo também. Boa noite, povo. O Ari Osvaldo está por aqui. Aqui é o Ari. Eu acho Dona Lena, e o meu amigo Celso, duas pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ari. Tita, muito orgulho de você, amiga. Parabéns pelo trabalho, A valorização, Obrigado, obrigado. Não é à toa. Quantos votos fizeste? 569. 569, a segunda conselheira mais votada na última eleição para o Conselho Tutelar. Em termos de ocorrências com criança, com situação assim, casa, Lena, o que mais acontece? Nós temos bastante violência, Violência doméstica, Sim. Porque, como eu digo, Claudinei, hoje em dia está muito difícil. Está difícil por quê? Porque os pais trabalham, porque os pais saem, e muitas vezes eles querem dar o melhor, mas não conseguem dar atenção, porque muitas vezes, eu vou dar um tênis, eu vou dar um celular, eu vou dar alguma coisa, eu vou suprir. Mas não, muitas vezes o filho precisa de um colo, precisa de um carinho, e muitas vezes nós pais, não vou dizer os pais, nós pais deixamos a desejar. Sim, o Alex por aqui dando boa noite para nós, uma boa noite a você, Alex Silveira. E a supervisora até tem tem um questionamento, uma pergunta, vai ligar o microfone, você consegue falar com a gente também daí, ela que está nos bastidores, tendo como supervisão geral do nosso canal, a esposa Nessi Silva, apresentação e diretor e presidente Claudio Nessi Silva, 8 horas e 10 minutos, nesta noite, hoje é dia segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, domingo onde foi eleições, que peleia, 22 graus de temperatura. Supervisora, qual seria a colocação e a pergunta para a conselheira Lena? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu lhe pedindo um conselho para os pais. Sim. Tá? Não pode sobre educação aos filhos. Não pode bater, né? Não se deve bater em crianças, né? Vai na escola. Aí a criança não quer ir na escola, né? Aí a maioria das crianças estão tão danados
que eles andam... como é que eu vou te dizer? Eles ameaçam os pais. Ah, Por exemplo, se eu vou dar um tapa, não, se tu me der um tapa, ou se tu vir pra cima de mim, eu chamo o conselho. Olha só, o que eu digo quanto conselheira? Nós somos 5 conselheiros. Nenhum de nós vai chegar dentro de uma família e vai dizer para o pai ou para a mãe como educar. Nós vamos dizer para eles, dê limites. Limites tem que ter. Como tu vai educar, tu que sabe. O excesso nós vamos te cobrar. Ótimo, ótimo. Veja só, né? O excesso, né? Educar é de uma certa forma. O excesso, aí a agressão, né, Lena? Sim, daí parte para agressão, né? Aí, por exemplo, Porque hematoma, alguma a partir coisa do do momento gênero. que tu machucar, isso aí não é educar. E eu acredito assim, ó, que nenhum filho deve ter medo do pai e nem da mãe. Ele tem que ter respeito. Porque a partir do momento que o filho tiver medo, ele vai fazer as coisas escondidas. E se ele respeitar, não. Veja bem, né? Isso é muito importante. Então, né? Pois não, vai supervisor, ainda. Não, ótimo, ótimo. Né? Por enquanto... Era isso. O Alex Silveira, Lena, grande pessoa. Celso é um grande amigo meu, né? Isso aqui é importante, né? A valorização do trabalho. Lembrando que nesta noite, segunda-feira, está de plantão aqui. Daqui a pouco, quando vê, tem que sair correndo, está de plantão. Mas está aqui acompanhado do seu esposo, nós pautamos ela, porque é importante esclarecer algumas dúvidas com relação ao Estatuto da Criança e também do Adolescente. Lena, a situação da Casa da Criança, Lena. Pois é, né? A situação da Casa da Criança. A semana retrasada, nós fomos fazer um acolhimento. Acolhemos 27 crianças. Uhum. Sendo que a capacidade é para 20, né? Mas Sim. isso aí... Está com 27. Estava com 27. Sim. Não sei se ainda está, porque são crianças daqui e crianças de Maquiné. Sim. Então, nós fomos acolher. A gente sabe que é difícil, né? Para quem está lá, para trabalhar, o excesso, que a capacidade é para 20. Mas isso é poder público, né? Quem tem que resolver, fazer, aumentar ou alugar outra casa ou tomar outras providências é o poder público, né? Sim, com certeza que tem que tomar as atitudes cabíveis, sim, né? E essa demanda tem aumentado tanto por quê, Lena? Pela violência. Abandono de incapaz, violência? Violência. Dá muita violência, né? Porque, como eu te disse, a violência doméstica. Sim. Porque hoje em dia, Claudinei, tá tão difícil que tu não sabe quem é pai e quem é filho. Sim, sim. Né? Muitas vezes tu chega numa casa para atender, quem vem te receber é o filho, em vez de ser o pai. Em vez de ser o pai, vem o Então filho. estão os papéis invertidos, né? Então isso está gerando muita violência. E aí a versão, quando você chega no local, é totalmente ao contrário, né? É ao contrário. É um problema, né, Lena? Porque daí tu ouve a versão do pai e tu ouve a versão do filho. Sim, mas eu acho assim, ó, que pela experiência, tu sabe realmente a que ponto tu chegou. Sim. Claro que a gente vai escutar os dois, né? Sim. E separados. Eu sempre digo, tu nunca, num conflito, tu nunca escuta os dois juntos, tu escuta separado. O pai, o familiar, Sim. depois tu vai escutar separado a criança. Daí tu vai a criança ou adolescente vai perguntar por que aconteceu isso? Aonde que tu pecou? Porque a gente sabe que a adolescência hoje não é fácil, né? É complicado. É complicado, a adolescência é complicado. Mas a gente também tem que ver a estrutura da família, né? Sim, com certeza, né? Porque é a base de tudo. A base né? de tudo. Por isso que eu digo assim, ó, tem que trabalhar. Muitas vezes tu julga o adolescente. Sim. Mas tu não pode julgar. Tu tem que ver a raiz, né? A raiz. Muitas vezes tem que trabalhar a família e o adolescente. Porque muitas vezes o filho está com problema, muitas vezes, e o pai não percebe, a mãe não percebe. Geralmente, quem está em casa são os últimos a perceber. Geralmente, quem percebe mais é a escola, é os amigos, é quem está em torno. Mas quem está dentro de casa é difícil perceber. Realmente Quando percebe, o problema já está avançado. O Pedro Caetano está por aqui, grande Pedro Caetano, né? Pedro Caetano, que é presidente do bairro aqui. Boa noite, Pedro. Do bairro Primavera. E grande conselheira tutelar, parabéns pelo trabalho que exerce, com Muito certeza, obrigado. né? E como a gente falava da situação, né, Helena? Por exemplo, do adolescente. Hoje o adolescente, ele chega numa certa idade, ele acha que muitas vezes ele pode gritar com a mãe e com o pai. Que ele é dono da razão, né? Exato. O adolescente, ele é dono da razão. E aí muitas vezes acontece a agressão. Agressão. Por que surge a agressão muitas vezes? Porque o pai e a mãe chegou no limite. Falou e não deu, chegou no limite. Né? Mas eu sei que é difícil, mas muitas vezes o pai e a mãe têm que respirar e, claro, né? Como eu digo, o limite. Porque não é tu dar limite pro teu filho depois que ele se torna adolescente.
Tu tem Sim. que começar a dar limite para ele desde pequenininho. É Sim. não, é não. A última palavra é a tua. Com certeza. A última palavra é a dos pais. Mas muitas vezes é o inverso, não acontece. Com né? certeza. Muitas vezes Com aí, certeza. por isso que dá as atribulações dentro do lar, né? E tu sabe que muitas vezes a gente recebe denúncia e a gente chega na frente das casas, os pais estão tão revoltados, eles olham para nós e dizem assim, o que o Conselho Tutelar já quer aqui? A minha resposta é essa, estou aqui porque o senhor ou a senhora me chamou. Pois então. Porque eu não te chamei, não. A partir do momento que chegou uma denúncia no conselho, é que nós fomos chamados por alguém. E Sim. alguém está aqui nesse endereço. Exatamente. E tem acontecido, e eu tenho ouvido, né, bastante com relação a esta situação de que tu levantou o tom de voz ou tu falou algo diferente para o filho, eu vou chamar o conselho. Mas, eles se municiaram com isso. Sim, é que tu sabe qual é o problema? Acaba perdendo a rédea, Sim, né? É que qualquer coisa eles dizem, é o conselho tutelar, vou chamar o conselho tutelar. Exato. Mas o pai tem que dizer na hora, mas chama, tá aqui o telefone, chama o conselho e nós vamos sentar e vamos conversar. Porque a partir do momento que o pai demonstra pro filho, tu vai chamar o conselho, eu vou ficar com medo, o filho vai tomar conta. E tem bastante acontecendo isso. E como tem. Né? Porque tu levanta a voz pra mim ou tu quer dar um tapa em mim, eles acabaram se municiando com isso. Sim, só que é assim, eles criaram acham, um escudo. Eles acham que o conselho tutelar veio para punir os pais. O conselho tutelar não veio nem para punir os pais e nem para punir os adolescentes nem as crianças. Sim. Desde que os direitos não sejam violados. Porque tem muitos adolescentes que eles próprios violam seus direitos a partir do momento que não vão para uma escola. Sim. A partir do momento que agride os pais dentro de casa. Sim. Porque adolescente já responde. Sim. O adolescente acha que não responde. A partir de 12 anos já responde. Começa a achar que é o dono da verdade. Sim, só que ele também começa a responder pelos atos que ele faz a Sim. partir de 12 anos. Tramandaí nos assistindo, a capital das praias, mandaram um abraço aí para o Roger Tedesco, né? O Roger Tedesco e também toda a sua família lá na capital das praias, em Tramandaí. Tem uma outra situação, não sei se a supervisora do canal quer fazer a pergunta, com relação da mãe trabalhar, né? Muitas vezes, né, a mãe trabalha. Por exemplo, vou te citar uma situação até para esclarecer, Helena, e é muito importante. Por exemplo, tem a mãe, tá? A mãe trabalha, a mãe faz as duas funções, é mãe e pai, tá? E ela tem que trabalhar. Mas daí ela tem um filho que está quase que na pré-adolescência e de repente tem uma criança de 6 anos, 5 anos, tá? E ela muitas vezes ela não tem poder aquisitivo para pagar alguém para ficar com essa criança. Eu te pergunto o seguinte, a lei ampara dessa criança o maior cuidado do menor em casa? Não. Não. Pela lei do ECA. E ela não tem com quem deixar. Mas pela lei do ECA. E aí faz o quê? Não pode ficar um pré-adolescente de Sim. 12 anos. Sim. Tu vai deixar um de 12 anos com um Sim. de 5 dentro de casa? É difícil. Porque tu não sabe o que o de 12 anos pode fazer pro de 5. Uhum. Hoje em dia a gente está vendo tantos irmãos, um atacando o outro, Sim. né? Sim. Violentando o outro. Então, pela lei, não. Mas o que eu digo? Cada mãe, cada pai conhece o filho que tem. Sim, com certeza. Mas daí que nem a supervisora pegou, mas é que nem assim, não tem com quem deixar. Trabalha, é assalariada, não tem como pagar alguém para ficar com essa criança. Faz o que daí, Helena? Horário integral nas escolas, a gente sempre consegue arrumar, e no CIEP, horário integral para as mães, para os filhos ficar o dia todo na escola, para elas poderem fazer, geralmente as mães que trabalham de faxina, Sim. que trabalham com horário, que Eu daí fui perguntado, né, pra que fazer fica essa até pergunta as pra 4 você. horas da tarde, as crianças estão ali. Porque é um risco. Sim. Se bota um fogo na casa, Sim. se faz uma coisa, porque a mãe muitas vezes não vem no Enfia um horário. prego na prometido. tomada. Enfia um prego na tomada. Porque tu sabe que criança de 4, 5 anos, 6 anos, eles cegam. Sim. Né? E o adolescente, ele está na pré-adolescência, ele quer o quê? Ele quer o celular, ele quer a televisão e muitas vezes ele se distrai. Sim. E acontece o pior. Pois não, supervisora, pegou o microfone na mão, pergunta. Diga, vamos lá. Não, é sobre essa questão, né? Porque eu fui e falaram essa situação. É que a mãe não tem mesmo, ela ficou viúva, não tem família e ela se viu nessa situação e ela não sabia o que fazer. Não sabia. E tem um filho de 12 anos e outro, não lembro bem a idade, mas é pequeno. E ela ficou sem saber o que fazer nessa situação. Eu entendo que é difícil, né? Complicado, mas vou só te dizer uma coisa. Um dia uma mãe saiu, deixou uma filha de 14 anos com a filha de 9
e foi chamada no serviço que a menina de 9 foi puxar a frigideira de banha e caiu todo no peito. E se queimou. Daí quem é que é responsabilizado numa hora dessa? A gente sabe da dificuldade da mãe, mas quem é a responsável nesse momento é a mãe. A que vai responder é ela. É ela. É ela. Né? Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Cada mãe conhece o filho que tem e conhece quem tem dentro de casa. Né? Porque eu digo assim, tem o ECA agora, tudo, mas antigamente a gente ficava. Mas era totalmente diferente, né? A nossa criação de antigamente para hoje é da água pro vinho, a diferença, né? Hoje o que a gente observa, Lena, né? Lembrando que nós estamos aí no podcast com a conselheira Lena, no município de Osório, para você, telespectadores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, ao vivo, né? Lembrando que a nossa entrevista também, você pode se inscrever no YouTube, que depois ela é salva no YouTube, fica por 30 dias dentro do canal, e depois aqui no Facebook do Comunicador Claudio Silva, e depois para o resto, né, da vida daí salvo lá no canal no YouTube. Esta entrevista, estamos entrevistando a conselheira Lena, no município de Osório, 8 horas e 22 minutos, temperatura de 22 graus, a estação é primavera, 7 de outubro. Hoje, Lena, os nossos adolescentes, eles esqueceram da vida real e foram para a vida virtual. Tá um problema. Como lidar com essa situação do celular? Este é o problema, porque eu sempre digo, o celular, ele é bom, mas ele é uma arma. É uma arma que tu coloca na mão. É uma arma que tu coloca na mão do teu filho. Sim. Eu acredito e digo para os pais, não deixa o adolescente, não deixa a criança colocar senha no celular. Sim. O pai tem que estar atento a tudo que tem que ter acesso. Porque se o pai não tiver acesso, ele vai saber o que está acontecendo. Muitas vezes o filho ou a filha está conversando com uma pessoa lá do outro lado, pensando que é uma menina, que é da mesma idade, e não é. Hoje em dia está muito perigoso. Tem muito golpe, né, Tem muito golpe, tem muito esses joguinhos, né, assim, virtuais. É muito perigoso. Mas eu ainda, quanto conselheira, sou contra o celular para criança e adolescente. Porque é uma arma que os pais estão botando. Mas hoje é complicado de você conseguir conter, né, Leandro? Você concorda? Não, sim, com certeza. Mas eu digo assim, Claudinei, corta o mal pela raiz. Eu sou mãe de 2 filhas, sim. né? As minhas filhas tiveram um celular lá pelos 16 anos, quando elas foram trabalhar, e elas compraram o celularzinho delas. Porque era só o meu e tudo que elas queriam estava ali no meu. Então, usava o teu e tu tinha o controle. Sim, tinha o controle. Mas hoje em dia os pais não têm mais domínio, não chegam, não pode abrir o celular, porque vai pegar, o filho avança que não é para olhar. Por que um pai não pode ter acesso ao celular do filho? Eu acho que é importante e é primordial, né? Sim, com certeza. Porque no momento que ele botou uma senha e ele tá se omitindo de alguma coisa ali. Com certeza, tá escondendo alguma coisa. E tu sabe que o adolescente é assim. Adolescente, infelizmente... Ele tenta manipular a todo momento, né? A todo momento. A todo momento ele tenta manipular. Todo momento. Ele viola os próprios direitos dele. Ele quer ter direitos, mas não quer ter deveres. É complicado. É complicado. E hoje a gente observa bastante o mundo virtual. E aí tem esse joguinho aí de tigrinho que apareceu, essas plataformas esses joguinhos Olha, é um horror, né? É um horror. É um horror. Tem muitas famílias se destruindo por causa desses joguinhos. O tigrinho. Tem muitas famílias indo embora por causa desse jogo de tigrinho. E a família em si, muitas vezes, o Celso está aqui, um abraço. Celso, pessoa maravilhosa também, né? Não está nas câmeras aqui, mas está nos bastidores aqui acompanhando sua esposa, a conselheira Lena. E muitas vezes o próprio celular, né, Lena? Dentro do âmbito familiar, muitas vezes tu chega numa casa, um para cada canto com o celular na mão. Ou tu entra no rodízio do WhatsApp, ou tu passa desapercebido. Com certeza. É assim, muitas vezes o filho tá lá no quarto e tá ligando ou pedindo pelo celular as coisas pra mãe que tá lá na cozinha. Acontece bastante. Sim, tu não sabe. Tu sabe que o celular, ele veio pra separar a família. Sim. Porque a partir do momento que eu tô sentada aqui com a minha família, com as minhas filhas, né, e com meus amigos, às vezes eu tá trocando uma ideia e conversando e eu tiver no celular, que confraternização é essa? Não é celular. E infelizmente está assim. Com relação, né, nós estamos falando do celular com relação à pré-adolescência, o adolescente, confiscar, botar de castigo, isso é uma norma normal. Tranquilo. Eu acredito assim, Por exemplo, cometeu um erro, vou te confiscar por uma semana. O pai tem total liberdade sobre o filho. Meu filho, essa semana,
nós conversamos, eu te avisei que tu não fizesse isso. Tu fez? Então o teu celular vai ficar comigo. A televisão, tu gosta de olhar esse programa, tu não vai olhar. Tem que fazer com que ele sinta. Falta daquilo que ele gosta. Falta daquilo que ele gosta. Porque não adianta eu dizer pro meu filho agora que eu vou fazer isso, dentro de meia hora eu vou estar atrás. Sim. Daí, o que eu estou fazendo? Estou municiando ele, porque o que ele vai dizer? Não, eu posso fazer, o pai e a mãe vão brigar comigo agora e daqui já passou. Ele pega, ele acaba dominando, sim, né? Sim, ele acaba dominando. Perde o respeito, né? Vai fazer agora, mas daqui a pouquinho já está tudo certo de novo. Perde o respeito, perde o respeito, esse é o problema. Que tu tem que ter punho firme, sim. né? Limites, eu sempre digo, quem educa, ama. Sim. Quem educa, ama, gente. Não adianta eu achar que o meu filho é o certo, porque eu sei que o meu filho não... ele vai pisar na bola. Sim. Por mais que tu passe as coisas para ele, mas ele termina aprontando. Mais ali ou mais aqui, ele dá uma pisadinha na bola. É a hora de tu dar uma puxada. Eu te passei o quê? Eu te ensinei o quê? É isso que eu te ensinei? Exato. Né? Tem que fazer ele fazer um retrospecto de tudo, né? Sim, ele tem que fazer ele parar e refletir. Porque eu acho assim, ó, que um pai e uma mãe não botam um filho no mundo para ser drogado, para ser traficante, para ser usuário, para ser prostituta. A gente cria os filhos da gente com o maior carinho. Com certeza. Né? Mas, como nosso eu digo... maior patrimônio, né? O maior patrimônio nosso é os filhos. Mas quando eles desvirtuam, não é que eles seguem o caminho que o pai e a mãe deu. Muitas vezes, eu sempre digo, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. As má companhias, né, Olena? As más agulhas fazem má costura. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Eu acho assim, ó, que o momento que pisou na bola, mas também errou. Sim. Errou, o pai não vai chutar para a rua, nem a mãe. Resgata, conversa, dá chance, dá oportunidade para ele ver que ele errou. Sim. Né? E é assim que se vai a vida. Uma pergunta também que eu quero te fazer. Por exemplo, num fato ocorrido de uma discussão, entrou uma situação, o conselho veio, se deparou com a situação, conversou, né? E de repente, por motivos alheios, a pessoa, o pai ou a mãe ou alguém assim, se acha no direito, já que eu não tenho mais domínio sobre o meu filho ou minha filha, é o conselho que decide, vou atirar para a rua e vou deixar fazer o que quer. É errado também? É errado. É errado. Acaba sendo penalizado também? Com certeza. Isso aí é abandono de incapaz. Veja porque só. O filho é teu. Esclarecer. O filho é teu. Tu Paula tem que... Renata, Lena, uma guerreira, ótima profissional. Muito obrigada. Olha só, o filho é teu. Então, ó, só pra gente, a pergunta que eu fiz pra Lena, né? Houve um problema familiar, né? O pai e a mãe já não aguentam mais o filho ou a filha. Já que eu não consigo, o conselho me bota, me restringe, que eu não posso dar um tapa, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso cumprir com o meu papel de pai. Há pouco nós falamos que não é abaixo de pancada que acaba se educando, é conversando. Então eu vou atirar pra rua e que se vire. Não. A responsabilidade é do pai. Quem botou no mundo foi eles. Sim. Né? Então a responsabilidade é deles. Como eu digo, limites. Não é batendo que tu vai dar limites. Não é espancando que tu vai dar limites, mas o filho é teu. De repente, o teu filho está com um problema reprimido para dentro dele. Sim. E o pai e a mãe não percebem. Nós, quanto conselho, a gente encaminha para o CRAS, que é conflito familiar. O CAIS também, né? O CAIS é as escolas que encaminham devido à aprendizagem. Sim. Mas o CRAS é conflito familiar, o CAPS, problema psicológico. De repente tem um problema emocional, porque o adolescente ele retrai muitas coisas para ele que ele passou ou que disseram e ele não leva para a família. Sim. Muitas vezes ele abre para uma psicóloga, abre para nós, conselheira, porque eu digo, nós conselheiros somos pai, mãe, psicóloga, médico, nós somos junto, de tudo, né? um pouco. Porque nós somos de tudo um pouco, nós temos que ouvir, nós temos que aconselhar. E muitas vezes a gente aconselha os pais, que muitas vezes os pais estão perdidos. Sim. Estão perdidos porque eles se acham assim, não tenho mais o que fazer. Agora, muitas vezes tu vê uma mãe dizer assim, meu filho tem 10 anos, eu não sei aonde ele anda. Ele saiu de manhã. Qualquer coisa acontecer com ele. Não sei onde anda. Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é da mãe. Como é que uma mãe não vai saber onde um filho de 10 anos tá? Não, né, gente? Onde que está o limite? Daí complica. A Josefina aqui, né? A Josefina tá perguntando, boa noite. Boa noite, só verdades. Hoje em dia tá difícil, o celular foi o fim. Filhos não têm mais respeito com os pais. Sim, acabei de dizer que o celular é uma arma. E muitas vezes os pais compram os filhos com um celular.
Veja só. Hoje em dia as crianças estão comendo nas cadeirinhas. Para comer tem que ter um videozinho no celular para estar olhando. É verdade, é verdade. Eu tenho que ter um vídeo. Não, tu chega nas casas muitas vezes. Ah, não, para ficar quietinho eu dei o celular. Mas tu tá dando o que pro teu filho? Naquele momento? Não. Naquele momento ali... Antigamente nós não tinha nada disso e comia tudo tranquilo. E comia Sim. tudo tranquilo e sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E parece que as brincadeiras de antigamente, né, Helena? Claro que eu venho de uma geração, você vem de outra, né? O Celso vem de outra, né? Mas era tudo mais sadio, ou a gente inventava uma brincadeira, ou não tinha. Ou era o jogo de taco, jogo de bolita, jogo de bola. Com certeza. Né? Ou era de esconde-esconde. Com certeza. O vai e vem, as meninas eram vai e vem. Hoje em dia as meninas não brincam mais de bonecas. É verdade. Hoje em dia os meninos não brincam mais de A carrinho. supervisora do canal, que é lá de São José do Norte, brincava de boneca com a espiga de milho. Mas sim, era o que a gente tinha, Penteava né? os cabelos lá da espiga de milho, chamava. E olhava a minha boneca. Era o que a gente tinha, né? A gente pegava o sabugo, enrolava e fazia um bonequinho. Fala, Celso. Fazia o telefone com a linha, né? Isso, o Celso lembrou aí, é verdade. Perna de pau. Perna de pau, perna de pau. Muito né? andei, perna de pau. E hoje pau. em dia tu vê mais um adolescente ou uma criança botar uma lata e brincar? Não. Subir em cima das latinhas, saia caminhando. Sabia caminhando. Eu, perna de pau, fiz uma perna de pau, acho que tinha aonde eu andava, eu tava 1 metro e pouco. O pai só dizia, vai cair daí, guri. Mas era assim. E tu via que a violência não tinha essa violência. Não existia. Umas brincadeiras sadias. Mas hoje em dia as crianças ficam só enfurnadas no computador, no note e no celular. Hoje. Aqui a Antônia Gliardi está por aqui. Oi, boa noite, minha linda. Tá mandando boa noite. Boa noite, Antônia. Boa noite. Então, eu acho, Lena, é importante até para a gente esclarecer esta situação. A criança, né, não pode estar na rua. Tem que ter os olhos do pai em cima sempre. As crianças têm direito de ir e vir. Sim. O adolescente tem direito de ir e vir. Sim. Sempre supervisionado por alguém. Sim. Né? Outro dia um colega... Por exemplo, saiu meio-dia e ficou até 5 horas da tarde. Estava onde? Estava fazendo o quê? Eu acho assim, os pais têm que dar limites dizendo assim... se tem alguma assim, ocorrência, a responsabilidade é dele. Né? Se não tiver ocorrência nenhuma... Tranquilo. Aí quem está dando essa liberdade a ele é os pais. É os pais, só que daí eles reclamam. Sim. Dão a liberdade, e que eu digo assim, que não é liberdade. Sim. Hoje em dia eles estão muito na libertinagem. Sim. Eles estão confundindo as coisas. Eu faço, os pais dizem assim, tu vai ali e fica 10 minutos. Não é 10 minutos. 10 minutos para eles é 1 hora. Não, é 10 minutos, é 10 minutos. É determinado aquilo ali. Mas muitas vezes na prática não acontece não isso. Acontece. Né? Não, não vai acontece. 10 minutos, fica 1 hora. Né? Sim, não acontece. Se o pai não lá, e aí, como é que é? Ou senão muitas vezes diz, eu vou aqui na pracinha. Da pracinha, mas não disse qual a pracinha. Né? Já estão para outro lado, o pai e a mãe ligam, não atende telefone, por quê? Porque não querem dizer aonde estão. A Antônia se puxou aqui agora, Lena. A Antônia se puxou, vai nascer com o celular. Diz ela aqui, sim, do jeito que vai chegar, né? Sim. Ao ponto que quando nascer com o celular. É o que está faltando. Alô, só o que falta. Sebastião Silva por aqui também na nossa transmissão na Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Estamos conversando com a conselheira Lena. Num bate-papo nesse podcast maravilhoso. Um abraço para você, Alemão. Um abraço aí também para Dica. O Ademir Souza, boa noite, meu amigo. Dá aí um abraço na Lena, essa guerreira. O Ademir é o coxa ali no Sul Brasileiro. Muito obrigado, Ademir. Conhece boa o coxa, noite. Né, Celso? Teu amigão, né? O Celso tá aqui, o Celso, o esposo da Lena, tá nos bastidores aqui te mandando um abraço, Ademir. E, Lena, com relação a... Eu já, em outra entrevista que a gente teve, e aí foi lá na rádio, mas eu te perguntei, há anos atrás a gente lembra e recorda muito bem, Lena, que acabava, de uma certa forma, ajudando bastante a ronda, a patrulha. Por exemplo, a gente observava, e eu, quando eu vi o carro do conselho junto com a brigada, eu largava a pau. Né? Existe isso, Lena? Não existe, mas por que não? Existe, mas era importante, era bom. Não existe, sabe por quê? Porque o conselho tutelar, ele não é um órgão repressor. Sim. Né? Ele não é órgão repressor. Então, isso aí cabe às famílias. É a mesma coisa que eu te digo da escola. Sim. A escola ensina, a família educa. Sim. E hoje em dia está invertido os papéis. Como eu digo, o adolescente e a criança têm direito de ir e vir, supervisionado por alguém. Sim. Né? Quem é esse alguém? O responsável. Mas o que acontece muito? Muitas vezes, o pai não sabe onde o filho está. A mãe não sabe onde a menina está. A menina diz, pai, eu vou ali na frente da igreja. Da frente da igreja, ela já está lá na Praça das Carretas, escondida.
E aí Fazendo já o quê? não sabe mais onde está. Não sabe onde está. Mas o que acontece muitas vezes, ô Claudinei? Que nós mãe pecamos. Sim. Sabe por que eu digo que nós mãe pecamos? Por quê? Porque muitas vezes a mãe passa a mão na cabeça da filha pro pai não criar problema com o pai. Veja só então, né? Chega nesse E daí, ponto. chega nesse ponto, eu te digo porque eu tive uma situação que eu me ligaram que uma menina estava em determinado lugar, eu liguei para a mãe, Sim. e a mãe disse, eu sabia onde ela estava. Daí, eu liguei para a menina e disse, tá, mas tu está aí porque a tua mãe sabe? Não, a mãe não sabe. Daí eu liguei de volta e disse para ela, tá, então a senhora vai lá buscar, porque ela é uma menina e ela não pode ficar lá. E a família onde ela está não quer ela lá porque pode criar problema. Veja só. Só que o pai não sabia de nada. Então. A mãe, Tava para tudo cobrir, escondido. estava tudo escondidinho. Tudo escondido. Então eu digo assim, isso é difícil, porque o pai e a mãe, um não pode esconder nada do outro. Acho que tem que andar tudo junto. Os dois têm né? que andar junto, porque se não andarem juntos, acontece alguma coisa e daí. Por isso que muitas vezes assim, porque o pai condena a mãe. Mas Sim. por quê? Porque muitas vezes a mãe também dá super proteção. É verdade. Aqui o Flávio, né? O Flávio Floriano está dizendo aqui, sou motorista do Conselho Tutelar, convivo com as conselheiras e os outros conselheiros. Sou testemunha, diz ele aqui. Deixa eu puxar para baixo aqui. Vamos tentar puxar para baixo aqui, que ele fez um textão aqui, né? Sou testemunha do trabalho bonito que eles fazem. Fico triste, porque eles se doam, usam a camisa do conselho e as pessoas dizem que eles não fazem nada. A conselheira, fez um textão aqui, né? A conselheira Lena, diz ele aqui, a conselheira Lena, é uma delas, dedicada sempre tentando aí como... com propriedade e bem-estar das crianças e do adolescente. É isso aí. Muito Com obrigado, certeza, Flávio. Adão muito Lessa por obrigado. aqui. Um abraço a Boa Lena, noite. grande Adão Lessa. Conhece o Adão ou não? O Celção conhece, tá fazendo positivo. O Pacamone, alô Pacamone. Alô União da Vila. União da Vila, grande Pacamone também mandando um abraço pra Lena aqui, ó. Muito obrigada. Claro, o Adão Lessa, o construtor, claro, o Adão Lessa. A Antônia Aguilardi aqui, a professora me conhece, ela é muito querida. Isso aí, o pessoal se manifestando, isso é importante. A manifestação popular aqui no canal da Web TV, faltando 22 minutos aí para as 9 horas, nada de 21 horas. Vamos no Dito Popular, muita gente não sabe o que é 21 horas. É para as 9 mesmo, no dia 7 de outubro de 2024, 22 graus de temperatura. Mas, Lena, nós falava com relação a esse... por exemplo, o que a gente observa, Lena, né? A gente observa que chega muitas vezes... Eu como motorista de aplicativo, tá? Eu como motorista de aplicativo observo muita criança transitando à noite. Né? Com certeza. Muita criança, eu digo criança 10 anos... Com certeza. Entendeu? Mas a gente recebe muito telefonemas à noite, dizendo que o pai não cuida, a mãe não cuida. Gente, perturbação de sossego é Sim. primeiro brigada militar, Sim. independente da idade. Por que eu digo para vocês que é independente da idade? Porque muitas vezes a gente olha pelo tamanho, diz que tem 10, 12 anos, e muitas vezes não tem. E nós não podemos abordar para pedir documento. Então, chamam brigada militar e a brigada militar nos aciona. Que daí Sim. a gente vai até os pais, notifica os pais, adverte os pais, mas perturbação de sossego é brigada militar. Veja só, então, né, Aline Flor aqui também com a gente, responsabilidade é de pai e mãe. Conselho é um suporte. Né, e tá mandando um beijo aí, Dinda. Boa noite, minha filha. Né? Então, eu acho que esta situação, né, Helena, de perturbo de sossego alheio é brigada militar. Sim, né? qualquer coisa nos acionam. Tem uma família que tem criança dentro de casa, estão se agredindo. Sim. Estão se agredindo, estão se matando. Uhum. Porque tem criança, tem que vir o conselho. Gente, não é tudo que tem criança que é o conselho que chega no momento. Sim. Quem tem uma agressão, quem tem que chegar primeiro é a brigada. Porque se o pai e a mãe estão se agredindo, a conselheira vai chegar, ela vai ser agredida. Sim. E ela não, muitas vezes, no momento, na hora, ela não tem como levar a brigada, porque a brigada está numa ocorrência. Sim. E daí? Claro que tem as situações que eu digo, já cansei de fazer. Muitas vezes, 4 horas da manhã de me chamarem e dizerem para mim, tem umas crianças sozinhas. Uhum. Mas tu vai sem a brigada? Vou. Acionar o conselho, eu tô indo. Sim.
eu tenho o ônus e tenho o bônus. Sim, sim. Né? Tu tem que ir, por quê? Porque naquele momento, se tu não vai e acontece alguma coisa com aquelas crianças que estão sozinhas, Sim. eles não vão dizer obrigado, eles vão dizer, acionei o conselho tutelar. O conselho, eles foram Omisso. Né? E a gente Exato. mesmo fazendo, eles já dizem que a gente não faz nada. Que Mas o barbaridade. que eu quero deixar bem claro? O nosso trabalho é sigiloso, nós não Vai pro chimarrão expomos... aí, Celso. Toma chimarrão. Nós não expomos os nossos trabalhos, o que fizemos, e o retorno que nós temos que dar é para quem? Para as autoridades acima de nós. Muitas vezes estão em guerra de família, muitas vezes as famílias usam o conselho tutelar Sim, sim. para um denunciar o outro. Sim. Muitas vezes de madrugada chama o conselho tutelar, fazem disque 100, a gente chega na casa, muitas vezes as pessoas estão dormindo, simplesmente é para um atacar o outro da família. Quando a gente descobre quem é, a gente diz, tu está usando o conselho tutelar e a gente pode mover uma ação contra ti. Veja só, então fique bem atento, né? E a situação do convívio familiar, uma briga entre pai e mãe, um lar atribulado, complica a criança, Com né? certeza, com certeza. Até nos estudos e em todos os aspectos, né? Em tudo. Por isso que eu digo, se tem um conflito na família, estão discutindo, tu quanto vizinho, tu pode denunciar. Sim. Tu não pode te omitir. Não estão se agredindo, mas eles discutem. Ó, conselho, todas as noites eles discutem. A gente vê toda hora aquela mãe gritando, porque a violência não é só um tapa. Sim. Né? Muitas vezes tu agredindo teu filho ou tua filha com palavras, tu também está causando violência. Sim, Daí, verbal. Verbal. O que vai acontecer? A gente vai sentar, vai conversar, a gente vai ver se tem que encaminhar para o CRAS, que tem o conflito familiar, para fazer o fortalecimento dos vínculos, encaminhar para o CAPES, porque hoje em dia tem solução, gente. Basta procurarem o caminho certo. Há pouco nós falava do turno integral, né, Lena? Mas falta muito, né? Falta. Eu não sei se em Osório, se eu não estou enganado, no turno integral só o CIEP, não. No momento é só o CIEP, né? só o CIEP. Antes tinha aqui na Vila Olímpica que as crianças saíam do Osmani e o turno oposto ia para a Vila Olímpica. Exato. E acabou. Acabou. Mas a gente tem Tinha esperança. a promessa de que ia começar. Nesse modelo. É. E aí a gente até tem um guri que estuda ali, nós teríamos esta opção também. É. A gente tem esperança, né? Que quem sabe para o ano que vem, cabeças diferentes, quem sabe, né? Porque eu digo, tudo isso envolve o poder público. São políticas públicas, né? É verdade. Políticas públicas. Porque eu acho olha assim. O espaço, né? Tem espaço e tem que ter consciência que os pais e as mães precisam trabalhar. Sim. Hoje em dia, um pai e uma mãe, sabendo um pai que tá só ali, não tá sustenta. Tranquilo, né? Não sustenta uma casa. Né? Tá ali, ó. Eu vou trabalhar, né, Celso? Sabe que tá ali, vou trabalhar com a minha mente tranquilo, porque eu sei que meu filho tá lá. Com certeza. Tá jogando futebol, ou tá aprendendo uma outra oficina, né? Ou no judô, ou no boxe, no belíssimo trabalho que faz o Anildo, que faz o nosso grande amigo, o Adilson Vaqueiro e a Luciana, sua esposa, que vão vir aqui conversar comigo também nesse grande projeto. Olha, eu sempre digo, cabeça desocupada é oficina do diabo. É verdade. Realmente, é um ditado antigo, mas verdade. gente. Porque a partir do momento que tu pega uma criança, um adolescente, de manhã ele estuda, de tarde ele está numa oficina, ele está numa coisa, ele está ocupado, ele não tem tempo para pensar em outra coisa. Exatamente. Né? Só que hoje em dia está difícil, gente. Muitas vezes eu digo assim, eu já estou com as minhas 2 filhas casadas, né? Mas olha, essa adolescência que está vindo não está fácil. Está complicado. E aquilo que a gente citava lá no começo, de que hoje eles usam isso. Bastante com relação. Tu me dá um tapa, eu chamo o conselho. Mas, Claudionei, muitas vezes o exemplo vem de casa. Sim. Tá? O exemplo vem de casa. Eu vou te citar o que aconteceu um dia conosco. Teve uma situação que o adolescente chegou e falou o número do conselho todo. Não. Para um pai. Isso chegou em mim. Sim, só. Fazem. Cara, eu fui repreender ele, fui falar algo pra ele e ele já tava ali, já tá nos seus 13 anos, já quer empolar o peito, Sim. né? Sabe que é complicado, né? Tanto ali no Celso aqui Sim. está nos bastidores tomando seu esposo, tomando um chimarrão junto ali, a supervisora está também de frente. Então, ele falou, disse, eu tenho até o número, eu ligo pra eles. Mas, neste momento, o pai tem que mandar ligar. Mas agora então tu vai... Não pode ficar na ameaça. Tu disse que vai ligar, pega o telefone e liga. Mas eu vou te passar uma situação que muitas vezes... Por que acontece? Sim. Porque muitas vezes os próprios pais não respeitam nós, conselheiras tutelares. Esse é o problema. Um dia nós estávamos passando, eu e uma outra colega, a conselheira Bia, vou citar o nome. A Bia, esposa do Paulinho. Grande Bia, pessoa nós estávamos passando, todos, né? Todos que fazem parte do conselho. Nós estávamos passando, nós fomos taxadas do quê?
Agora vocês andam por aqui sem vergonhas. Capaz. Foi assim que nós fomos recebidas. Que barbaridade. Quando eu desci do carro, a pessoa... Essa palavra já é cabível de um processo. Tá, mas está É. registrado. Imagina. Está registrado. Imagina. E né? depois disse assim, ó, é por isso que tem muitas crianças morrendo, porque vocês não fazem nada. Porque a rua toda aqui sabe. Eu disse, tudo bem. Ou então chamamos a brigada e vamos para a delegacia, para provar aqui em Osório quantas crianças morreu por causa do Conselho Tutelar. E sou bem sincera em te dizer, eu estou há 14 anos dentro do Conselho Tutelar. 14 anos, 14 né? anos. Eu nunca tinha feito um registro. Veja só. E pela primeira vez eu fui na delegacia e registrei e pedi para representar. Porque Sim. eu quero que essa mãe, na frente do juiz, diz assim, ó, não, essa conselheira fez isso, porque eu tenho ciência do meu trabalho. Sim, e do sim. meu comprometimento. Sim. Eu sou uma conselheira que se tiver que virar dia e noite, eu viro dia e noite. Eu sou comprometida com o meu trabalho. Eu trabalho por valor. Eu Sim. não trabalho por valor, eu trabalho por amor. Sim, até porque, né, nós estamos aqui e o mais importante que a gente tem é que registrar aqui nas lentes da Web TV Osório Rio Grande do Sul, nós estamos aqui ao lado da Lena, que há pouco tempo falou que faz 14 anos que está aí nesta estrada e foi reeleita, né? E é a segunda mais votada. Então, né, se fosse uma pessoa que realmente não estivesse fazendo nada com coisa alguma, não estaria lá. Eu sempre digo, eu Né, dou não meu, estaria eu lá, dou né, meu Lena? sangue, eu Né? me dou, porque eu digo assim, ó, eu sempre de qualquer profissão, tu tem que trabalhar por amor, não E por gostar do valor. que faz, né? Gostar do que tu faz. Muitas vezes a gente sente, a gente é humano porque a gente é mãe, a gente é pai. Sim. Tu sente Sim. muitas coisas que acontecem, porque tu sente na pele como se fossem os teus. Não pensa que quando uma criança é violentada, uma adolescente é violentada, a gente abraça como filho da gente, a gente tenta fazer o melhor para superar. Sim. Não é fácil. É Não é verdade. fácil, porque muitas vezes a gente vê o pai e a mãe se escabelando, porque o que ataca não é o que está lá na rua. Sim. O que ataca é o que está dentro de casa. Veja só. O que é para proteger, muitas vezes não protege. Não protege, né? E realmente... Isso que é mais triste. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, conselheira, é com relação, por exemplo, mesmo que tenha o bom senso de ambas as partes, tanto do pai quanto da mãe, sendo, vamos colocar, um adolescente, tanto sendo ele masculino como feminino, e no bom senso do pai e da mãe, esse adolescente, nos seus 15, 16, 17 anos, acha que vai se ajuntar, vai casar. Mesmo tendo o bom senso de ambas as partes, pode acontecer isso ou não? 14, 15, não, nem emancipado não é, Sim. né? Isso é importante. Que Nem esclareça, emancipado não porque é. Olha, chegou nos 13, 14, a coisa já olha, é complicada. Olha, 13 anos, o que é que eu vou te dizer? 13 anos, menina, mesmo com consentimento dela. Veja só. Se ela levar um beijo, Uhum. tá? 13 anos. Sim. Passou a mão nela, ela foi molestada, já é considerado estupro de vulnerável se a família registrar. Veja bem. Tá? Veja bem. A partir de 14 anos, Sim. consentimento da família. Sim. Né? Agora, mas tu vai deixar duas crianças, porque 14 anos é duas crianças. Sim, duas tu vai crianças, deixar duas crianças praticamente. viver junto. Daqui a pouco tem uma outra criança Sim, no meio daí dessas vai duas nascer crianças. outra criança. Né? Tem família que a gente começou com a mãe, agora já está com o filho, e daqui um pouco, e assim vai. É complicado. Não, é complicado. Mesmo que tenha o bom senso, então... Não pode acontecer isso. 13 anos é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Responde o adolescente, principalmente se for adulto. Sim, Responde aí mais. a penalidade é máxima. bem maior, né? Bem maior. Com relação à pedofilia, Lena, como é que está a situação? Muita ocorrência ou não? Não. Aqui em Osório nós não temos quase. Pelo menos que chegue até nós, né? Porque o que eu digo? Nós não temos bola de cristal. Muitas Sim. vezes a gente chega nas casas, Muitas vezes pessoas... acontece no escondido e Sim. o próprio conselho não sabe. A própria brigada, a autoridade não sabe. Não sabe. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, ó, mas tu vem aqui na minha casa me incomodar por causa do meu filho. Mas lá tem isso, tem aquilo. Como é que a gente vai Cuida saber? da tua casa, não da casa Tu do tem que outro. cuidar do que está acontecendo no momento na tua família. Exato. Não é o outro. Porque geralmente, para se defender, termina acusando o outro. Sim. E muitas vezes é a família que acusa a família. Sim. Ah, porque como é que a minha sobrinha não está na escola e tu vem aqui cobrar do meu filho? Mas chegou para nós naquele momento. Agora eu digo para os pais, infrequência, Osório tá demais. É muita infrequência, que eu digo que é a tal FICAI, né? Infrequência Sim. escolar. Escolar. Muitas vezes os pais pensam que os filhos estão indo para a escola, não vão. Escola e família tem Acabam que matando a caminhar aula. junto.
Escola e família tem que caminhar junto. Muitas vezes os pais ficam bravos, agridem os professores. Gente, uma profissão que tem que ser super valorizada, porque não tem um médico, não tem um advogado, não tinha conselheira, não tinha ninguém. Não tinha ninguém se não fosse através do estudo, não fosse através do professor. Então, uma profissão que... O professor não tem folga. Sim. Ah, professor tem folga? Não, o professor não tem folga, porque quando ele não está na escola, ele está em casa corrigindo uma prova, preparando uma aula. E pensa bem, muitas vezes um pai e uma mãe se revolta com 2 filhos dentro de casa e um professor com 15, 16 na sala de aula. Imagina. Daí o professor não pode dizer nada, porque se disse alguma coisa, vou contar para o pai, vou contar para a mãe vai lá ou o pai tirar satisfação. Gente, dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Saiu da porta, é a equipe diretiva. Saiu do portão para fora, é família. Sim. Mas dentro do pátio ali, é domínio da escola. Toda escola tem o seu regulamento. Sim. E quando um pai faz uma matrícula de um filho, sim, ele tem que saber o que ele está assinando, qual é o regulamento que ele está assinando. Não adianta correr para o conselho tutelar. Vai ver o que sentar e conversar com o professor. Procura uma válvula de escape no conselho. Sim, qualquer coisa eu vou procurar o conselho. Ah, porque o meu filho aconteceu isso na escola. Gente... houve o bullying... Sentam com a equipe diretiva, sentam com os orientadores e vão conversar. Não resolveu ali, daí procuram a gente, que a gente vai conversar com a escola. Vai ver o que está acontecendo, por que está acontecendo, porque muitas vezes eles não contam realmente como acontece. De que forma, de que maneira proceder a situação. Com certeza. Uma outra situação também, Lena, é com relação... Aí eu acho que eu acredito que tu falaste com muita propriedade agora, faltando 8 minutos para as 21, para as 9, né? Você falasse com muita propriedade agora com relação ao regulamento da escola. Isso é fundamental e é importante. Eu ainda sou daquele velho lá dos tempos de antigamente, né, Celso? Que eu acho que cada escola teria que ter seu fardamento, para identificar o seu aluno, para daqui a pouco não ter outras pessoas lá dentro que não tem nada a ver com o aluno e com a escola, mas pode acontecer isso. Eu te pergunto, dentro deste regulamento, dentro desta assinatura que um pai ou uma mãe vem assinar, com relação à situação que já ocorreu, já aconteceu aqui na cidade, eu acho que é de teu conhecimento, as vestes, por exemplo, principalmente no sexo feminino. Ah, se foi com uma saia mais curta. Ah, se foi com um shortzinho mais curto. Como procede nessa situação? Eu acredito, Claudinei, e te digo de fonte segura uma coisa. Uma coisa não justifica a outra. Sim. Né? Sim. Mas... ninguém anda do jeito que quer, né? Cada o direito de ir e vir. De ir e vir. Mas um pai e uma mãe que vai mandar um filho para a escola, ele tem que saber como é que ele está mandando. Sim. Mas também vou te dizer outra. Eu cheguei numa escola uma vez que a menina saía de casa com abrigo, tudo vestidinha. No meio do caminho ela botava a bermudinha bem curtinha e ia para a escola. Que barbaridade. Só que daí o professor chamou a mãe e disse para a mãe disse não, a minha filha sai de casa com o uniforme. Daí ele disse, então só um pouquinho, chama ela aqui e pega a mochila. Olha dentro da mochila dela o que ela tem. Que barbaridade, veja só, né? no trajeto. Então, no trajeto trocavam as roupas. Então, muitas vezes, os pais não. Por isso que eu digo, os pais muitas vezes não sabem. Sim. Não sabem. Sim. Um filho pode chegar chorando, se espedaçando para o pai que aconteceu alguma coisa, e depois o pai vê o outro lado, vai ver que não é nada daquilo. Que barbaridade. Acontece. Mas eu acho que deveria de ter dentro do regulamento, o que tem que existir? Uniforme escolar. É importante, né? Eu me acho lembro assim, do Marquês. Uniforme escolar. Lembra do Marquês? Sim. O Marquês era tudo com uniforme. Uniforme escolar deveria ser que é um respeito. Também, ou... Era. Todas as escolas eram, Oswaldo Amaral era, todo mundo de uniforme. Até para identificar. Até para identificar, que daí tu sabe que é o teu aluno que está ali. Sim. Saiu na rua, aconteceu alguma coisa, tá com uniforme. Não, aquele aluno de tal escola. Assim tu não sabe. Até porque vai escrito, ó, escola tal, escola tal. Eu sou a favor ao uniforme. Veja só. A favor ao uniforme. Isso aí é uma identificação, né? Muito boa. É importante porque dentro do regulamento tem que ter uniforme, não entra sem uniforme e termina, né? E termina essa situação que acaba se expondo. Com certeza. Se expondo. Né? É como eu digo, uma coisa não justifica a outra, né? Porque muitas vezes passo por uma menina, passo a mão, mas ela porque ela estava quase pelada. Não, isso aí não justifica. Não justifica. Cada um no seu quadrado, cada um tem que dar o respeito. Que até um assovio também pode ser interpretado de várias formas. O tal do... Pode ser interpretado de várias formas. Né? Várias formas. Mas o que eu digo, já que nós estamos se caminhando para o final, que os pais
tem que sentar e conversar com os filhos. Nada melhor que o diálogo. Gente, família que não tem diálogo não vive. É verdade. Família que não conversa, Verdade. porque eu acho assim, ó, que os pais, na hora de refeições, tem que sentar na mesa com os filhos. Sim. Tem que sentar, tem que conversar, tem aquele momento. Muitas vezes o único momento que tem é aquele. Sim. Né? E também muitas vezes a gente, pelo motivo do trabalho, só come, empurra o prato e já sai. Então, pelo menos a correria do dia a dia, né? Pelo menos aqueles 2, 3 minutos a gente tem ali, né? Mas a gente, como pai, como mãe, tem que tirar um tempo para os nossos filhos. Os nossos filhos são o nosso bem maior. Com certeza. Não adianta nós dizer porque eu não tenho certeza. tempo, porque o tempo nós temos que tirar. E tempo é questão de preferência. É verdade. Eu li uma mensagem e transmiti ela e li, Helena, essa mensagem ainda lá na rádio, no programa de domingo de manhã, na qual eu apresento, que é o Domingão da 98, aonde o menino chegou até o pai, né? E a gente tá falando nisso, tira um tempo, né? Tira um tempo para conversar com seu filho, com a sua filha. E o menino chegou até o pai chegou cansado do serviço, e aí ele chegou até o pai e perguntou assim: pai, vamos brincar? Daí o pai, né, com um tom mais ríspido, chegou e disse: para, moleque, não me amola, trabalhei o dia todo, vai brincar sozinho. E aí ele, né, parou e refletiu e pensou: ô pai, quantos que custa o teu dia de trabalho? Aí o pai voltou a se referir ao filho de novo: pô, não me amola, piá, não me amola, porque nem a tua mãe sabe quantos que eu ganho por dia. Eu vou te falar quantos que eu ganho por dia? O menino: e não me amola que eu tô olhando o jornal. E ele pegou, foi pro quarto e aquilo pesou na consciência do pai, né? E o que a Lena tá falando agora, tirar o tempo. E aí o que aconteceu? Ele foi no quarto, quando ele sentiu pesar na consciência, ele foi no quarto e falou com o filho se assustou achando que ia apanhar. Daí, pai, pode olhar teu jornal, eu não vou fazer nada, desculpa, pai. E aí ele disse: não, filho, a gente pode brincar. Mas pai, quantos que custa o teu dia de trabalho? Daí diz ele: meu filho, custa R$5. Aí diz ele: R$5, pai? Então o senhor me empresta 2, né? E ele disse: R$2. Daí ele foi lá, puxou R$2, com os R$3 que ele tinha guardado, ele veio com R$5. Pai, tu me empresta um dia do teu trabalho? Veja só, então é a família, né, Lena? Família tu tem que tirar tudo. tempo, né? Família é tudo. Tu tem que tirar um momento. Não é só de trabalho que a gente vive. A gente também tem uma família. Se tu não quer ter uma família, então não casa, não Sim. constrói. Sim. Porque eu sempre digo, o filho não pede para vir no mundo. Sim. Né? Porque é Num responsabilidade só do acidente pai. de percurso, de repente se encontrou uma pessoa e outra pessoa e veio uma criança, por fatalidade, sem ambas as partes quererem. E aí a mãe assume a responsabilidade e fica com esta criança. E ela vai matando no peito e vai levando. Com relação ao pai, isso pode ter um abandono de algo assim efetivo? Não, por quê? Ah. Não é o pai que precisa do filho. No caso, assim, o filho tem que ter a figura masculina e a Mas o pai figura não procura a feminina. criança. Mas a mãe entra judicialmente que ele tem que procurar. Não é pela pensão. Sim. Não é pelo dinheiro. O abandono afetivo. O abandono afetivo, o carinho. Sim. Aonde que fica o carinho? De repente, tu tem um filho homem, nunca foi procurado pelo pai. Sim. Cadê a figura masculina? É importante, né? O Cadê filho, a figura homem, feminina? Né? Ou a feminina, né? Tem que ter os dois. Independente se vão viver junto ou não. Mas Sim. filho sempre vai ser filho. Nunca Pra vai sempre. existir ex-filho e nem ex-pai, nem ex-pai, nem ex-filho. E nem ex-mãe Nem também. ex-mãe. Então sempre vai existir. É abandono efetivo. Veja só. Lena, Celso, né? Não tenho palavras, está aqui junto com sua esposa, Lena. Lena, te deixar para você cumprimentar os telespectadores da Web TV Osório Rio Grande do Sul. Sei que você está de plantão e vai até que hora? Até amanhã às 8h30. Até amanhã às 8h30, então, plantão hoje é da Lena. Se precisar, através de qual telefone, Lena? 9983 1117. Repete. 9983 1117. Esse é o nosso plantão 24 horas. Localizado hoje ali na João Sarmento, 12h30, em frente ao Pet da Kika. Antes um pouquinho da sinaleira ali Isso. da João Sarmento com a Costa Gama. Isso. Vai então para as suas considerações finais. Eu quero aí. agradecer todo o pessoal que estava assistindo, tá? E dizer que eu sou a conselheira Lena de ontem, de hoje e de sempre.
mesmo não estando de serviço, eu sempre vou ser a conselheira Lena, porque nosso papel é acompanhar o adolescente, auxiliar os pais. Não precisam me fazer cerimônia para perguntar as coisas, pode chegar e perguntar. E sempre digo, respeitam nós, conselheiros, porque se nós estamos nessa função, é porque a gente quer ajudar você. Hoje eu estou conselheira, então enquanto eu estiver conselheira, eu quero ajudar vocês. Quero dar um abraço nos meus colegas, Sim, no Edilson, conselheiro eles. Edilson, na conselheira Fabiana, na conselheira Edinara, no conselheiro Sérgio e no conselheiro Edson, que é o nosso suplente. E nas gurias que trabalham no administrativo, a Cristina e a Juscelia, os nossos motoristas, que são nossos parceirão. Os nossos motoristas... São motoristas e segurança. São nossos seguranças. São sempre atentos, tudo para nós. Então, agradecer e dizer assim, ó, nós não somos um órgão punidor. Sim. Nós não estamos aqui para punir, nós estamos aqui para auxiliar as famílias e auxiliar as crianças e adolescentes. Que tenham esse olhar, que tenham esse olhar. E nós, realmente, nós trabalhamos e trabalhamos muito. Só que o nosso trabalho é sigiloso, não podemos abrir. Tá? Uma boa noite a todos, boa noite, Claudionei, boa noite, Noeci, e boa noite ao meu esposo que está me acompanhando. É verdade. Mas ao lado aqui, né, Celso? Não falou tudo, mas não falou o principal. Uma grande confeiteira. De tudo a gente faz um pouco, né? Uma grande confeiteira, já me deu um bolo lá pra gente sortear uma torta, maravilhosa. De tudo a gente faz um pouco. Então quero agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição. Tá certo. Conselheira Lena no podcast desta noite, segunda-feira, ao meu lado, acompanhado do Celso, que está ali tomando um chimarrão, ao lado da supervisora do canal. Em nome dos nossos patrocinadores que está passando no rodapé aqui embaixo, nesta noite de segunda-feira, 9h02, com a temperatura de 22 graus nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, no bairro Primavera, Rua Mariápolis, 267, noite de primavera, né? Com a cara de inverno, né? Dia 7 de outubro de 2024, nós vamos encerrando o nosso podcast, agradecendo ao amigo Celso, acompanhando sua esposa Alena, a conselheira que está de plantão até às 8h30 amanhã. Nós vamos encerrando o podcast, tendo como apresentação diretor e presidente da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, Claudionei Silva, supervisão geral da esposa Noeci Silva. Agradecemos a todos que compartilhou, a todos que comentou e participou na Web TV, esse canal é seu e quem faz o sucesso dele é você. Nós vamos encerrando, desejando uma boa noite, mas já te convidando para amanhã, numa edição extraordinária, porque o podcast é na segunda-feira. Mas amanhã estará sentada ao meu lado, aqui onde está a Lena, a vereadora mais votada no município de Osório. Se chama Professora Isabel. Professora Isabel. Amanhã estará sentada ao meu lado com 1.000 e quantos votos, supervisora? 1.609. 1.609. 1.609 votos. A vereadora mais votada amanhã estará aqui batendo um papo e agradecendo os seus eleitores. E ela sabe o que ela estava fazendo hoje, Lena, Celso e a supervisora? No mesmo lugar onde ela fez a campanha dela, na frente do Banrisul, ela estava ali com a sua bandeirinha agradecendo a todos. Agradecendo a todos pelo carinho e por ter dado a oportunidade a ela de chegar ao Legislativo osoriense. Então amanhã, numa transmissão extraordinária, a Web TV ouve a vereadora mais votada no município de Osório nas eleições de 2024, professora Isabel. Né? Isabel com 1.609 votos. Tenho todos, senhores, uma boa noite e o nosso novo encontro é amanhã, na terça-feira.